Legal. Muito obrigada, Amanda, por nos receber aqui, o Fontes, para nos receber aqui como Santo Talk. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou falar um pouquinho do Santo Talk, né, que é um projeto que começou em 2020 e é de evangelização através das mídias digitais. Então, a gente tem um canal no YouTube e também evangeliza através do Instagram. Mas no Santo Talk, quando a gente recebe um convidado no Santo Café, a gente começa se apresentando pelo nome e o santo de devoção. Aliás, eu vou até pegar ali o Carlos, porque... O Carlos, gente, peraí. Ele é o padroeiro do canal, então eu vou deixar ele aqui junto, que ele estava meio isolado ali. Padre Jefferson, por favor, fique de pé. Aplausos para o Padre Jefferson. Padre, se apresente, fale de sua paróquia de origem e o seu santo de devoção. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Santo Talk. Obrigada. Obrigado pelo convite. Junto com Fontes. Agradeço a presença dos meus amigos, da São João Batista. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, a todos vocês, pelo carinho. Então, meu nome é Padre Jefferson, né? Minha paróquia de origem, paróquia São Benedito, do bairro Galo Branco. Hoje eu sou vigário na paróquia São João Batista, lá em Jacareí. E meus santos de devoção são dois: São Francisco de Assis e Santa Rita de Cássia. Tem esses dois santos, meus benção. Segurança. É isso aí, Padre. Agora é com você, irmã. Boa noite. Aplausos para a família. Agradeço o convite também por estar aqui, né? Então, ilustre companhia. Também as minhas meninas franciscanas que vieram, né? Da minha paróquia. A minha paróquia de origem, a paróquia Coração de Jesus, aqui de São José dos Campos. E o meu santo, minha santa de devoção é Santa Bernadette Soubirous. Eu gosto demais, né, da história dela, da simplicidade dela, e por ela ter visto Nossa Senhora, e não foi isso que fez ela santa. Foi a luta dia a dia para viver a humildade, a vida religiosa, e eu aprendo todos os dias com ela. Amém. Agora aqui temos um casal maravilhoso, por favor, de pé. Aplausos. Eu sou a Iva do Márcio, minha paróquia de origem é Imaculada Conceição e a minha santa de devoção é Santa Edith Stein. Amém. Boa noite a todos, eu sou Márcio Chidaí. A minha paróquia de origem é São Vicente de Paulo, lá em Taubaté, e meu santo de devoção é São Francisco de Assis. Amém, gente. Então vamos lá. Padre Jefferson. O que foi que aconteceu? Eva sendo Eva. Sempre tramando lá. Mas Então, pode começar por casal, minha irmã. Vamos começar aqui pelo sacerdócio. Como foi que você descobriu o seu chamado? Meu chamado. Olha, foi uma luta. Eu ia brincar com os vocacionados perguntam lá para como você descobriu como o senhor virou padre? Eu falei, eu ganhei no bingo. Eu ganhei no bingo, rapaz. Aí foi sorteado. Não, na verdade demorou, né? A história é muito longa, vou fazer resumindo. Meu pai era de família evangélica, minha mãe católica. Eu fui batizado com 12 anos para decidir qual igreja eu queria ser batizado. Se eu queria ser evangélico ou se eu queria ser católico. Aí fui influenciado pela minha madrinha, que hoje minha madrinha, né, era catequista, morava aos fundos de casa. Aí começou todo o processo, né? Aceitei ser católico, fui batizado, comecei a entrar na liturgia. Aí fui na pastoral vocacional, participei de muitas coisas. Fui coordenador de grupo de oração, muitas coisas na paróquia de origem. Assim, muita vivência mesmo na paróquia. Música, né? Inserido na música, animação para as crianças, evangelização infantil. Ah, então o senhor já dançava nessa época? Dancei a vida inteira. Só até estou dançando. Não, brincadeira. Não, mas essa parte de animação infanto-juvenil, nos grupos de jovens, isso já é um pouco da minha vida mesmo. Trabalhei, namorei, fiz faculdade, então teve toda uma história. Só que eu já sentia um incômodo, com 14, 15 anos, aquela coisa, as pessoas olhavam para mim, meio quietinho, que eu ficava com raiva, meio quietinho, vai ser padre. Deus me livre, não quero esse jeito nenhum.
Pra você ver, né? Irmã, pelo amor de Deus. Porque minha irmã e a Iva me conhecem há muito tempo, e dessa época também, de indecisões, de namora ou não namora. A Iva sabe um pouco das histórias que desse trajeto. Então, namorei algumas vezes, mas aí foi fazendo essa experiência, nos encontros vocacionais que antigamente aconteciam no Westside, que eram os encontros de 3 dias, né? Uma loucura. E Deus foi tocando no coração, ao ponto de eu ir sempre rezando, sentir esse incômodo, né, de muito grande de me entregar. Eu tenho que fazer a experiência. Contra a vontade do meu pai, da minha mãe, da minha família, me lancei. Fiz 6 anos de encontro vocacional. Essa vai e não vai, era aprovado, desistia. No último ano, o padre Rogério Félix era reitor, falou assim: olha, se você não for agora, você vai esperar mais 5 anos para saber se você quer ser padre. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Pedi conta do meu trabalho, né? Trabalhava no Bradesco, no banco, e estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito bom, tinha acabado de ser promovido. E aí foi difícil, rapaz. Uma mudança intensa. Uma mudança radical, assim. Mas eu acabei entrando com 24 anos. Aí já entrei mais maduro, mas com aquela certeza, é isso que eu quero. Fazer a experiência, igual eu falo dos vocacionados, né? Você entra para o seminário, você não entra para ser padre, você vai saber se você quer ser padre. É a confirmação vem diariamente. A igreja vem confirmando, você vai dando seu sim, a igreja vai dando o sim dela, e hoje eu estou aqui, como sacerdote da igreja. É claro, com muita oração, intercessão, os amigos que nos ajudam, então isso é essencial também. Amém. E a sua experiência, irmã? Como o padre disse, a história é longa, né? Mas vou tentar dar uma resumida. Quando a minha mãe estava grávida, eu sou bem daquela antes que te formasse, padre. Quando a minha mãe estava grávida, pior que a história comecei mesmo. Ela teve um problema na gestação e a médica orientou, né, que ela não levasse a gestação para frente e que ela abortasse. E minha mãe sentiu que aquilo não estava certo, apesar dela ser muito simples, tudo, ela sentiu que aquilo não estava certo e a médica fez um terror psicológico na cabeça dela. Você já tem um monte de filhos, isso pode te prejudicar, você pode fazer mal para você, quem que vai cuidar das suas crianças, como é que você vai dar conta? E ela saiu dessa consulta muito angustiada com esse pensamento, o que estava certo. E aí a mão de Deus já entrou, porque ela foi para a paróquia do Coração de Jesus, ainda não existia a estrutura, então ela foi para o que seria a capela, né? E aí ela lá angustiada, rezando para Deus, no bosque, as irmãs pequenas missionárias ficavam ali perto cuidando do bispo. Aí uma irmã pequena missionária, que era a irmã Lourdes, ela viu minha mãe assim e ela falou para ela: não, fica tranquila, vamos rezar. Na época o padre Rodolfo Comori, que estava em vista de processo de canonização, vamos pedir para ele e vamos entregar esse bebê. Tanto que minha mãe não sabia nem se vai ser menino ou menino, porque ela não queria nem ver mais ultrassom, para não confirmar, né? E aí ela levou à frente a gravidez, não foi mais na médica, confiando na oração das irmãs, e eu nasci, penso eu, aparentemente normal. E desde muito pequenininha eu ouvi muitas vezes a minha história, porque sempre que tinha defesa da vida, alguma coisa assim, eu ouvia a minha história contada com seus detalhes ali, né? E eu ficava pensando, eu desde muito pequenininha, minha mãe também grata, essas irmãs me levavam lá na casa do Coração de Jesus, onde as irmãs estavam, para ajudar a irmã, né, na cozinha, quando tinha evento com outros padres, que o bispo promovia, minha mãe ia e me levava. E eu ficava olhando as irmãs e eu falava assim: eu quero um dia salvar a vida, né, como essa irmã salvou a minha. E depois o bispo saiu, né, de São José dos Campos, o bispo que era Dom Eusébio na época, levou as irmãs e eu perdi esse contato. Aí também, né, daí eu fui namorar, fui fazer outras coisas, mas também, não é isso. Com quantos anos aí nessa fase? Aí foi minha fase da adolescência, por incrível que pareça, jovens. Hoje eu sei que é muito novo, mas naquela época não parecia ser tão estranho, sabe? Eu tinha 12 até os 15 anos. Eu achei um namorado, a gente durou 3 anos nosso namoro, né? E aí quando a coisa foi ficando mais séria, né, que foi, a gente foi crescendo como adolescente, eu fui sentindo que eu não queria mais. E aí foi aparecendo, né, dos 15 aos 16, outros pedidos de namoro e eu não queria. E as meninas ficavam perguntando: mas é que namora com você? Qual que é o problema dele? O que acontece? E eu comecei a falar assim: meu Deus, eu tenho algum problema, né? Por que eu não consigo? Eu não queria. E aí quando as irmãs me deram a oportunidade de fazer retiro, eu me senti assim, é isso. E aí tem uma história bem famosa, assim, que eu sempre conto, que na época que eu era vocacionada, eu fiz os retiros da diocese, né? E tinha uma música que estava assim, nossa, no auge, que sempre que tinha adoração, qualquer coisa assim, cantava, aquela música do Eugênio Jorge. Só por ti, Jesus,
quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. E eu achava essa ideia perfeita da vela que fica ali só para dizer: Jesus está aqui. A missa vai começar, acende a vela, Jesus vai chegar. E eu achava aquilo, eu pensei: nossa, Jesus, eu queria tanto poder ser uma vela, né? Me consumir assim. E aí, num retiro das irmãs, estava tendo adoração, era vocacionada, e as irmãs noviças, né, era um grupo grande, elas estavam lá na frente, era 2001. E aí, foi essa cena aqui que eu vi que me marcou muito, que foi essa ponta do véu da gente, Sim. do lado de trás. E aí, o de trás, olhando essa ponta do véu, na minha cabeça veio que era igual a cera da vela quando se consome, e ela derrete, ela fica assim. Aí eu pensei assim: elas conseguem ser essa vela que se consome no altar. E aí eu senti: é isso que eu quero ser. E isso aí só foi crescendo até a igreja confirmar: pode entrar. Eita, glória! E aí foi uma alegria enorme. E é isso. Legal. Iva e Márcio, vamos aqui pela Iva. Então, minha vocação ao matrimônio, né, foi uma descoberta, assim, por meio de anjos que Deus mandou na minha vida. Eu era pequena missionária de Maria Imaculada. Fez o inverso, né? A irmã namorou, depois foi. Verdade. Sim, eu fui pequena missionária de Maria Imaculada e quando eu estava lá eu conheci, né, tive uma amiga muito próxima que ela, no primeiro ano ela discerniu voltar para casa e eu continuei, né, a caminhar, o caminho lá dentro. E Deus me permitiu um tumor, né, tive um tumor e naquele momento, quando eu me deparei com essa doença, eu sempre perguntava para Deus: é aqui mesmo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E eu percebi que ali era o momento que Ele estava me mostrando que eu precisava discernir algo na minha vida. Então, eu decidi sair para fazer o tratamento, né, do tumor. Tinha que fazer a biópsia fora do convento, junto com a minha mãe, né, com a minha irmã. E quando eu saí, eu falei: se Deus me permitiu, né, essa visita, eu vou discernir e vou fazer uma experiência aqui fora. Vou voltar a trabalhar, vou começar a estudar novamente. E eu liguei para essa minha amiga que morou comigo no aspirantado, falei: Ari, saí do convento, vou fazer uma experiência, né, aqui fora e vou discernir mais um tempo. Aí ela disse para mim: nossa, mas você vai se perder, né, se você sair, o mundo aqui fora está tão difícil, depois de 6 anos é muito diferente. E aí o que ela fez? Ela fez uma lista com 21 pretendentes. Eita! Gente, não foi 1 nem 2, foram 21. Isso que amiga. E só tinha gente top. Coordenador de grupo de oração, ministro da Eucaristia, e o Márcio era o primeiro da lista. Só que você não deu uma Porque ele havia saído também há pouco tempo da Toca de Assis, então ela imaginou, né, uma ex-religiosa com ex-religioso devem, né, Sim. se aproximar. E foi muito, deu match. E foi muito interessante porque foi tudo muito natural mesmo, como numa paz mesmo, uma tranquilidade. Porque no final de semana que ela trouxe ele para me apresentar, ele não sabia, eu também não sabia dessa lista. Aí no final de semana que ela trouxe para nos apresentar, hoje, né, no ano de 2025, fazem 21 anos que nós nunca mais passamos um único final de semana separados. Nós saímos como amigos, depois, né, como namorados, depois noivos, né, e hoje marido e mulher. Gente, detalhe, né? Não foi assim tão proposital, porque de um lado nós temos os religiosos, do outro nós temos aqueles ex-religiosos no matrimônio. Tudo de Deus, tudo de Deus. Amém, amém. Eu também, né, vou resumir, que a história é longa, né, vou ser breve. Eu conheci Jesus com 18 anos, no encontro de conversão. E depois de ter esse encontro, ter realizado esse encontro, eu pensei que eu era de missa só domingo, dia santo, Natal, Ano Novo, essas coisas assim. E daí depois eu conheci o Senhor, eu queria conhecê-lo mais, né? Então eu comecei a ir na missa, todo sábado e domingo, estava pouco, Deus pedia mais. Comecei todos os dias,
Estava pouco, comecei a rezar o terço. Isso assim, eu e Deus, sozinho, né? Ninguém me ensinava. Eu procurava uma coisa para ler, aquela coisa para ouvir a rádio, enfim. E esse amor por Deus foi só aumentando. E para ser, né, bem sucinto no que eu falar, chegou uma hora que eu vi que tudo que eu fazia era pouco. Parecia que Deus pedia mais para mim. Mas está pouco, não é isso. Quero mais, quero dar mais para Deus, quero dar mais para Deus. Tentando pregar os meus colegas, né, porque a sexta-feira eu saí, um jovem de 18 anos, saiu para um retiro. E domingo eu já tinha combinado, quando eu chegasse eu ia fazer, né, ia sair com os amigos. E de repente eu volto no domingo diferente, não era mais o Márcio que eles conheciam. Então, foi muito, uma mudança muito grande para mim também. E eu vi que o Senhor ia pedindo ali para mim, né, mais. Conheci a Toque de Assis, como a Eva falou, né, me aproximei, comecei a fazer alguns retiros, enfim. Acabei entrando na fraternidade e durante todo o processo, eu acho que 3 anos e meio, 4 anos lá, eu vi que aquilo que eu fazia, amava de paixão, né? Dar banho nos pobres, de manhã, ficar responsável pelo banho, cortar cabelo, ser para pastoral de rua, enfim, todas as atividades, 3 horas de adoração que a gente tinha ali, né, diariamente, toda atividade que tinha ali, era muito bom, eu me sentia muito bem ali, só que não me satisfazia, parece que faltava algo. Eu não estava feliz ali. Aí, rezando em oração com o guardião da casa e tal, eu resolvi sair. Aí quando eu saí, acho que demorou um ano, né? Um ano para encontrar a Iva, então eu não saí por causa dela, nem ela por causa de mim. Fique bem claro isso, né? Foi providência de Deus. Nós nos encontramos depois, e a história que vocês ouviram. E hoje eu falo para vocês, eu sou feliz, eu sou realizado na minha vocação. Hoje eu sinto que não me falta nada. Então por isso que eu tenho certeza que eu estou na vocação correta, naquilo que Deus me chamou. Como diz um padre que eu acho que vocês conhecem, né, que só é feliz aquele que realiza a própria vocação, né? Então, eu sou muito feliz realizando a minha vocação. Então, é certeza de Deus que eu estou no meu chamado. Amém. E assim, nessa fase de vocês, da descoberta do chamado, teve algo assim que foi marcante de dúvida ou resistência? O Padre concordou, assim, pode começar. A família e o trabalho. Porque eu vim de uma realidade muito simples. Eu sou de Goiás, nasci em Goiás. Meu pai tirava leite. Aonde, Padre? Lá? Em Tumbiara, divisa ali com Uberlândia. E meu pai tirava leite, veio para casa do pedreiro. Você imagina, o seu primeiro filho, primeiro da família, se formar na faculdade, trabalhar no banco. O sonho da minha mãe era me ver de terno e gravata. Esse era o sonho dela. Daqui a pouco ela acho que pensava até na aposentadoria, não precisa mais trabalhar, porque ele está indo bem, né? Porque está promovido. De repente eu decidi sair. Então para ela foi muito frustrante. Foi aquela coisa de eu não queria que meu filho fosse padre. Meu pai, família evangélica, odiava padre. Meu pai não suportava padre. Falava que o padre usava saia, aquelas coisas todas que a gente já sabe, que vocês nos criticam, né? Mas foi muito difícil, assim, meu pai aceitar. Inclusive quando eu entrei para o seminário, ele ficou um ano sem falar. Foi muito difícil, foi bem complicado. Então você abrir mão de uma carreira profissional que estava tudo bem, para outra coisa muito boa, só que uma coisa muito boa desconhecida. Então acho que dar esse passo de fé, não, eu estou feliz, mas eu serei mais feliz. É uma dificuldade, mas é uma graça também. Mas e como que é hoje o relacionamento com seu pai? Aí que tá, a partir do sim, muita coisa mudou. Minha mãe é muito de oração, minha mãe é muito católica, participa muito de igreja, reza pelo rosário. E a partir disso, meu pai começou a vir para a igreja. Depois desse ano, ele foi conhecendo alguns padres, foi visitando o seminário. Hoje ele vai na missa, hoje ele reza o terço, hoje ele chama a gente para rezar o terço, vai rezar o terço na casa de amigo dele, né? Então, assim, mudou tudo. Inclusive, eles não são casados na igreja. Meu pai nunca quis. Hoje já falam talvez. Aquele que não quer casar, nunca ir na missa, começa a ir na missa, começa a não talvez casar já na igreja. Então, assim, são muitas mudanças a partir de um sim. Processo. Olha, o sim mudando a vida de outras pessoas. Não, irmã, para que... Não é isso que acontece. Não é meu sim, na verdade eu falo que é minha mãe, a oração da minha mãe. Eu falo que pessoas que rezam por nós, principalmente as nossas mães, dão uma força para nós imensa, assim, nos ajudando na vocação. Então não foi o meu sim, tenho certeza que foi a oração da minha mãe, que me ajudou a chegar no sacerdócio, hoje eu estou muito feliz também. É o nosso sim diário, né, mãe? Sabe disso? Eu até brincava com os meninos, na ordenação tudo muda e nada muda. É o mesmo Jefferson, só que o mesmo Jefferson revestido da graça de Deus, que é um sim diário. Então, tem as dificuldades, né, as dúvidas, mas dizendo um sim todo dia, não para outras coisas todos os dias, e a gente se realiza. Agora é turma. Eu acho que eu desliguei o microfone. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, né? Porque eu era muito nova, né?
Então, Deus foi confirmando e na verdade, eu expressava esse desejo de ser dele e de ser da congregação. Mas parecia que eu era nova, eu não tinha terminado o colegial, eu não tinha a idade que a irmã falava que tinha que ter, nada disso. Então eu pensava assim, não vai ser agora. Então eu não tive a dúvida para pedir, porque foi um retiro, daí teve uma convivência e a irmã, a madre, na época era a madre Vera Letícia, ela chamou para conversar e ela falou, olha, nós estamos pensando em você entrar no mês que vem, então eu não deu tempo. Porque eu estava muito encantada com tudo, eu estava muito... Só falar, Jesus, pega que eu tô assim, eu tô apaixonada, eu tava encantada, eu tava enamorada por tudo aquilo que eu via. E ela me pegou no meu melhor mesmo, porque eu estava mesmo, e eu não estava pensando em outras coisas, porque não me deu esse tempo. E aí quando a madre disse, eu fiquei super feliz, tanto que eu cheguei em casa, eu não pedi para os meus pais para entrar, eu avisei, né? Eu falei assim, olha aqui tá lista de enxoval, e a madre disse isso, a data é essa, precisa arrumar isso. Assim. E ponto. E aí eu acho que eu só fui conseguir realmente pensar, né, nessa questão pai, família, no dia que a gente foi para entrar, porque como eu sou do Bosque, sou daqui de São José mesmo, os meus pais me levaram até a casa-mãe, que é no centro. E aí estava no carro, né, minha irmã dirigindo, meu pai, minha mãe e eu. E aí meu pai andou 2 quarteirões e falou assim para minha irmã, que chama Líria, para o carro. Ela falou, mas o que aconteceu, pai? Para o carro. Aí ele abriu a porta e saiu, e voltou para casa. Aí eu, mãe, o que foi isso dela? Deixa ele. Aí eu entendi que para ele não foi tão fácil, porque eu acho que eu não dei esse tempo para ele, né? E na primeira visita, foi a primeira coisa que ele disse, você tem certeza que você está feliz? Você não quer voltar? Sua casa está lá, tem tudo lá. Eu, tenho, pai. Acho que ele vai, que droga. Mas, igual o Jefferson disse, né? Depois de um tempo do sim, acho que as coisas vão se assentando. E eu fui ter certeza, assim, de que para ele estava tranquilo. Um dia que a gente estava tendo visita, e aí tinha um senhor falando com meu pai, falou assim, minha sobrinha ela é freira e não sei o que, falando com orgulho do meu pai. Mas a minha filha é freira, como tipo assim, né? Eu sou pai de uma religiosa. Aí eu falei assim, nossa, então ele agora já sentou a ideia na cabeça dele com orgulho, né? E não mais como ele estava sentindo, né? Tipo, eu não acredito que você está fazendo, você está indo mesmo, né? E ele sempre falava, você é muito novo, você não está pensando direito, você vai voltar, você não pensou direito. E aí minha mãe falava, ele fala, olha, que a Lídia vai voltar, não guarda as coisas, não tira, porque ela vai voltar. Ela não pensou, ela é muito nova. E agora já acho que ela vai voltar. Já se convenceu ali. Então, o maior desafio eu acho que para nós dois, né, foi ter aquela visão mesmo de que era fazer a vontade de Deus, porque até então a gente se via religiosos, né? Eu me via dentro da vontade de Deus como religiosa. E aí eu tinha Jesus como esposo da minha alma. E nós fazemos experiências muito profundas, né? A hoste imolada pelo sacerdote, isso repercute até hoje na minha vida. E aí eu tive que me entender, né? Como que eu seria a Iva sem ser a Iva religiosa. E aí tudo que eu tinha construído, que eu tinha pensado, eu fui vendo que era o mesmo. Deus, permissões de Deus, né? Me permitiu ir para o convento e falar, Iva, você errou, você discerniu errado? Não discerni. Hoje eu consigo ver muito claramente que tudo foi um processo para eu chegar até aqui. Eu sou capaz de ser a mãe que eu sou, a esposa que eu sou e a missionária Canção Nova que eu sou, porque eu tive essa base nas pequenas missionárias. Eu enxergo assim como um instrumento, né? Ali foi Deus cortando a madeira, talhando. Depois, né, na minha vida como mãe, eu precisava desse processo de doação, de entrega, né? E colocando as cordas. E hoje, aqui dentro da Canção Nova, eu vejo que é o momento da afinação desse instrumento. Ele começa a afinar conforme a sua vontade, à luz do Espírito Santo. Mas foi um processo mesmo de escuta, né? De me ver dentro da vontade de Deus, que no começo ainda não era minha. Mas assim, a abertura de falar, Senhor, estou aqui, né? O que o Senhor quer fazer de mim? E a segurança e a fé, porque demorou um longo tempo, né? Para eu hoje ter essa clareza. Não foi uma coisa tão rápida para eu ver que tudo ia fazer sentido. Mas foi isso, foi essa entrega, foi esse momento de dificuldade que eu tive. Não sei se você teve. Foi a pedagogia de Deus com você, né? Nos meios.
Para mim, eu tive muito medo, né, de assumir assim um relacionamento, porque, como diz, eu não sabia se eu casava ou comprava uma bicicleta. Não era medo, não é medo da Iva, medo de... Às vezes, né? Aí eu falei, nossa, mas eu tô novinho, 26 anos, casado. 4 você, 26. 26. Entendeu? E aí aquela coisa, assumir um relacionamento assim, porque pra mim eu já tinha na cabeça que eu sempre amei ele e tal, eu sabia que ele ia ser pra sempre, né? Casamento ia ser pra sempre. Não é aquela de, igual eu cheguei a ouvir, se não der certo, você volta, né? Não dos meus pais nunca, né? Nunca tiveram essa ideia. Até que algumas situações, como eu e Eva tinha aquelas discussões de casais, que às vezes acontece, que eu ia em casa para reclamar pro meu pai, que hoje não está mais aí, ele quer aquela paz, quer tranquilidade, estou reclamando, falando daí, isso aqui, não aguento mais, aí vocês... Eu posso olhar para mim e fazer, filho, mulher se vendo, relaxa, você não vê sua mãe? Tranquilo, mulher... Nossa, fica em paz, não, é assim mesmo. E outra, mulher do marido, você nunca vai ter, e aquilo que, rapaz, eu quero ir embora, eu vou voltar. Ele falou, não, seu lugar é do lado da sua esposa, do seu filho, pode ir pra lá, porque eu queria ouvir, né, então vem, né, tá aberto, eu sou filho único, né? Então eu pensei que eu ouvi, ele falou, não, seu lugar é do lado da sua esposa, então esse medo eu tive, né, de dar esse passo, mas depois, né, como a gente fala, né, a gente, quando está no caminho do Senhor, a gente dá o passo e Deus põe no chão, né? E foi isso que aconteceu toda a nossa vida, né? Desde o noivado até o casamento. Foi a gente dando o passo, mesmo sem ter condição nenhuma. E Deus se colocou no chão, foi providenciando. E hoje a gente está aí há 21 anos. 21 anos, maior de idade. 21 anos, que bênção de Deus. Maior de idade. E aproveitando, né, que já são aí 21 anos de matrimônio, o que mais alegra vocês nessa vocação do matrimônio que vocês escolheram? Eu acho que assim, a vocação do matrimônio que mais alegra a gente, né? É saber que eu vou ter uma pessoa para contar com o resto da vida. Né? Ela vai estar do meu lado o resto da vida, vai ser minha parceira, minha amiga, minha companheira, e é com ela que eu conto. Então, até o fim da vida, né, a gente vai estar junto, né? Dividir projetos, sonhos, né? Frustrações também, né? Não deu certo, eu queria tanto. Mas infelizmente não é assim. Tem alguém para chorar, para comemorar, né? Para vibrar com as alegrias e também para chorar, né? Com as tristezas da vida, que é normal que acontece tanto na vida do matrimônio como na vida religiosa e também do sacerdócio, né? Então, ter essa pessoa do lado do matrimônio, né? Eu acho que mais me alegra isso. Porque por ser filho único, eu lembro que eu comentei isso com você há muito tempo atrás. Eu tinha muito medo da solidão, porque nossa, se eu ficar sozinho, e se eu não casar, meu Deus, o que vai ser na minha vida? Como eu vou viver sozinho? Eu tinha medo dessa solidão. E aí acabou com essa solidão. Ai, gente. Olha esse rostinho de apaixonada da Iva, gente. Eterna namorada, que linda. Por isso é o número 1, cara. Nos nossos documentos, o padre Jonas, ele fala que ele tinha os irmãos termômetro, né? Ele até cita a Luzia como uma irmã termômetro, que todo mundo conhecia o padre Jonas no coletivo, mas tinha aqueles próximos da intimidade, né? E eu vivo com meus irmãos termômetros o tempo todo. O Márcio é o meu irmão termômetro por excelência. É para ele que eu corro toda vez que eu preciso. Quantas vezes o mundo lá fora, né? Eu dou aula no estado, na prefeitura. São desafios muito grandes também que a gente vive. E muitas vezes o mundo ele vai e machuca, dá uma destruidinha às vezes. E é sempre, né, pro Márcio que eu corro. Eu sempre brinco, né? Às vezes eu chego aos cacos e é ele que me refaz, né? Porque ele, para mim, quando, né, eu fui ver a vida, sair da vida religiosa para o matrimônio, uma das coisas que Deus falou bem forte no meu coração era isso, a certeza de ver o próprio Jesus Cristo nele. Então, ele é o meu Cristo, ele é um Cristo palpável, é um Cristo que eu posso tocar. E realmente ele é né, ele que traz para mim toda essa presença do Senhor. Presença curativa também. No nosso matrimônio sempre houve muito processo de cura, né? Eu sou uma filha de mãe solteira, não tive pai. Eu lembro que quando eu era pequena, nossa, como me doía o Dia dos Pais, era sofrido para mim. E a primeira vez que né, eu vivi um Dia dos Pais, sendo mãe de um filho do Márcio,
foi um dos momentos mais ricos da minha vida. Então, o sacerdócio, o matrimônio, ele pra gente tem sido um canal de cura pra gente, assim, sempre, né? Sempre revivendo isso, essa cura. Eu lembro que o primeiro Dia dos Pais, eu não tinha pai, nunca tinha tido pai na minha vida, mas dentro da minha casa, naquele momento, tinha um pai. E ver todo esse processo dele com os meus pequenos foi me curando por dentro. Hoje, o Dia dos Pais na minha casa é um dia dos mais comemorados. E dentro de mim ficou aquela certeza. Eu comecei pela paternidade dele, me senti filha amada de Deus Pai. Eu também não tinha um bom relacionamento por causa da minha vivência. Então, é isso. Sim, e o bom é que você não se deixou viver isso, né? Essa experiência de, apesar de não ter um pai, de, né, não ter um marido, não, você decidiu. O sim de Deus para você foi um momento de cura. E aí, Nádia, é contigo. Você poderia repetir a pergunta? Eu fiquei emocionado com o discurso que você falou. Qual que é a pergunta? O que mais te alegra na vocação que você escolheu? Na verdade, foi Deus que escolheu, né? Você Exato, foi a gente decidido. deve dar o Beleza, eu vou, tô indo. Ok. A gente conversava com a irmã aqui, né? Conversávamos ali atrás. E é muito da resposta dela que me alegra muito. Mesmo com a minha pequenez, a minha insignificância, as minhas misérias, através do sim que eu dei, através da graça de Deus, Jesus se faz presente. Na Eucaristia, no perdão dos pecados, na unção dos enfermos. Então, as pessoas se alegrarem com a presença de Jesus, que se faz presente através do meu sacerdócio. Eu acho que a maior riqueza, a maior alegria, o maior que eu posso ter no meu coração, assim, é saber que eu sou canal da graça de Deus, sabe? Mesmo sendo miserável, mas pela graça, pelo sim, Jesus se faz presente. Eu acho que a maior riqueza e a maior alegria do meu coração é saber que eu posso trazer Jesus para as pessoas, elas serem curadas, restauradas, transformadas a partir dele. Mas por um sim. Ser um canal da graça. Ser um canal da graça. E eu compartilho dessa resposta, né? Eu também sinto que a maior alegria, os momentos que eu mais me sinto assim realizada, é saber que por Ele me amar, mesmo sabendo, né, que eu sou frágil, de tudo que eu carrego e trago, Ele me usa. Sendo religiosa, Ele quer que eu seja canal, quer que eu seja a presença dEle, quer que eu espelho isso. E eu acho isso bonito porque é visível que Ele deseja isso, porque às vezes você não fala nada, você não faz nada. Por eu ser religiosa, por eu passar assim, existe uma expectativa das pessoas, porque é algo visível, né? É aquela presença ainda visível de alguma coisa diferente, seja católico ou não seja, e aí realmente me enche de alegria, eu fico emocionada de pensar assim, Deus, como é que o Senhor pôde pegar um serzinho como eu e revestir de um poder que realmente não é meu, é seu, certeza, porque tem gente que às vezes a gente pega o ônibus, acontecia muito isso quando eu morava na Itália, eu pegava o metrô, a pessoa sentava do meu lado, contava a vida dela inteira, eu falava assim, gente, ela nem me conhece, não sabe se eu sou louca, que vão fazer a informação, mas é aquela confiança, né, que tipo assim, não, ela é uma religiosa, ela é um canal de Deus, e às vezes eu não falava nada, no final assim, nossa irmã, muito obrigada, era tudo que eu precisava, eu assim, Deus, se não é o Senhor querendo me usar, quem sou eu? Então, realmente, é uma grande alegria saber que eu sou amada por Ele, escolhida por Ele, e Ele ainda permite que eu participe da graça que é ser o caminho, o dom dEle aqui na Terra. Agora, eu tenho bom gosto, né? Se eu não tenho, eu falei que ele podia fazer melhor, é Deus, né? É o seu match. E agora, gente, pensando na questão da vocação, beleza, aceitei minha vocação, tô lá, tarará. Tem desafios? Tem um desafio que é aquele que eu toco no espelho todo dia, que sou eu, né? Com tudo que a gente traz de problema, de trauma, de complexo, aqueles dias das meninas que moram comigo, né? Que a gente tá simplesmente e não sabe nem porquê, né? Mais séria, mais quieta. Eu acho que o maior desafio é a gente se entender mesmo, né? Querer ser boa sempre, e às vezes nem com a gente mesma a gente tá se entendendo, tá se compreendendo. Eu vou dizer assim que a vida comunitária é um desafio, porque eu acho que o desafio da vida comunitária é a gente, porque quando a gente consegue transpor e amadurecer, pode vir o que vier da vida comunitária, tudo é graça. Mas quando a gente não tá assim bem, parece que as respostas não vêm, a gente
só fica no nosso eu mesmo, se desgasta. Para mim, meu maior desafio é esse mesmo. Que Deus me amadureça para dar a sabedoria da palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, mesmo que essa pessoa que precisa disso seja eu. Amém. Os desafios, como eu disse, são sim para várias coisas de Deus, não para outras coisas e diariamente. A gente é muito cobrado enquanto padre. Né? Hoje, em rede social, acho que o maior desafio pessoal é lidar com os ataques e elogios, ter cuidado com o ego inflado. Muitas vezes as pessoas nutrem isso na gente, ao mesmo tempo que outras te detonam. Você sente a pior pessoa do mundo. É altos e baixos, né? A fidelidade, porque vem propostas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. O mundo está assim. E não só o mundo, mas o mundo religioso também. Então, é uma dificuldade muito grande. É diferente a nossa vida comunitária, né? Das irmãs têm o seu convívio no convento. Nós temos a paróquia e os paroquianos. Eu sou diocesano. Então, é outro tipo de desafio, mas ainda assim tem as comparações, porque padre bom é aquele padre que usa esse tipo de termo, é o que usa esse tipo de roupa, é o que canta, o que não canta, é o que reza em latim, é o que reza uma missa mais em português, e começam as comparações, vem da juventude, vem dos mais velhos, e aí você lidar com tudo isso, no meio do turbilhão, sendo comparado o tempo todo, você entra em parafuso. Você tem que lembrar, peraí, você é você do jeito que Deus te chamou, você é único. Então, eu te chamei, eu sei que eu te chamei para você seguir o caminho. Seja você, seja o sacerdote que eu te chamei, sendo fiel no chamado. Você vai ser fiel do seu jeito. Então, acho que a gente ser fiel com a gente mesmo, com Deus, a gente permanecer com a nossa mentalidade. Tem um livro do Padre Fábio, né? Quem me roubou de mim? E às vezes as pessoas tentam nos roubar de nós mesmos. E aí você se identificar, lembra, peraí, eu sou eu, os meus defeitos e qualidades. Deus me chamou assim, as qualidades, né? Vamos trabalhar para ser melhor, os defeitos vamos trabalhar para melhorar. Mas é assim que eu sou. Então, são vários campos a serem trabalhados e tem desafios aos montes. Sobre a vida diocesana e padre, a maior dificuldade talvez seja a obediência. Por mais que tenha outros campos aí, mas a obediência. Porque você ser contrariado contra a sua vontade, por obediência, vocês que fazem votos, vocês também que sabem como que é, né? Às vezes a padre vai mandar a superiora para um lugar, aí você tem que ir ou para uma paróquia, ou para uma pastoral, né? Não, a gente está com todo o projeto pronto, o bispo vai falar, não quero não. Nossa, aí vai lá no seu ego, vai, meu Deus do céu. Mas é uma dificuldade também. Talvez a obediência seja uma dificuldade grande no sacerdócio, mas com todos esses outros desafios também que a gente encontra. Sim. Ipa? Então, nós como missionários, né, do Segundo Elo, Canção Nova, acho que o maior desafio é esse equilíbrio, né, entre essas duas realidades que nós vivemos. Nós somos chamados, né, a levar o sagrado para o que é mundano, né? E estamos lá, não pertencemos ali ao mundo, e fazer essa ponte entre o carisma e as pessoas que lá estão. Eu sempre falo, né, o carisma não vai conseguir entrar numa sala de 45 adolescentes, né, do ensino médio, qual deu aula. Então, eu estou lá para levar esse carisma, né? O carisma não chega em 30 alunos de 8 anos lá no terceiro aninho. Então, por meio, né, da minha vivência com os meus alunos, o carisma chega lá. Então, é isso, esse desafio desse equilíbrio, né, das nossos vários papéis, né, mãe, pai, esposa, professora, missionário. Então, hoje, eu vejo que o maior desafio é ter esse equilíbrio nessas diferentes esferas ao qual Deus me chama a servi-lo, mas, assim, sempre recorrendo, né, ao Espírito Santo para ordenar todas as coisas. Eu acho que o desafio é ser de Deus mesmo, né? Igual eu também sou professor também, né? Trabalho na escola, só que dos pequenininhos até o terceiro ano do ensino médio. Então, onde a gente convive, eles esperam alguma coisa da gente. Ou não, então eles preparam alguma coisa para ver a nossa situação, a nossa reação diante de alguma situação. Então, acho que o desafio é você sempre estar preparado, né? Preparado para levar Deus para aquelas pessoas. Porque uma hora ou outra vai ter uma situação. Por exemplo, eles, né, na escola lá, também falam, padre, vai ser padre, nós somos casados, tem 3 filhos. Não, mas vai ser padre. E, né, tiram sarro, e dão risada, e brincam, e, né, entre aspas, tesouro. Mas quando está com problema em casa, quando está com o filho doente, quem que eles vêm atrás? Ô, Márcio, poxa, meu filho está bem, cara. Sei que é assim com Deus, nem como você levar, rezar. Mas eu sou assim, você também é. Não, eu não rezo, ele ouve mais. Então tem aquela coisa, quando acontece uma coisa ruim, é atrás da gente que ele vem. Né? Eu abro um parênteses que é uma... Então, para mim, né, uma dificuldade é você tem que ser preparado para as situações que muitas vezes vão ocorrer ali. E eu lembro que, né, eu ando nessa escola e tem uma sala lá que é muito
muito difícil. Nossa, ano passado eu dei aula lá e quando eu levantava, eu já rezava e falava, Senhor, hoje eu tenho aquela sala. Dá-me força, porque se dá-me coragem, porque se der força eu mato lá dentro. Então, dá-me sabedoria. E aconteceu, eu dei aula naquela salona inteira, e esse ano passado, esse ano o diretor trocou, passou para outra professora dessa sala. Aí, né, quando eles aprontam lá e tal, eles falam assim, ó, certo, Márcio, começou a ir para Canção Nova, aquela sala não veio mais para ele, deram a sala dele para mim, não tem mais aquela não tem que ser de Deus, tem que ser Deus. Deus me incluiu nessa sala para quem sobrou. Então, tem essas brincadeiras, tem tudo, mas assim, a gente tem que estar preparado para também essas situações, né, que às vezes você vê, é uma piada, alguma coisa que eles falam, e olha para você, para ver se você vai rir ou não, alguma situação, uma fofoca, alguma coisa, e olha para você, aí eu sempre falo com a Eva, né, é o quê? Não precisa falar, você sai de perto. No que você sai, você deixa, eu vejo que cutucam, rolam, sai de perto, eu gosto de andar. Mas assim, a gente é testado o tempo todo. É testemunho com a vida, né? Isso. E vocês já tiveram algum testemunho que foi assim, marcado, que transformou a vida de alguém que vocês têm ali por perto, que vivenciou? Eu sinto, sim, que, como a gente estava falando, da maior alegria, né? Saber que Deus usa, a gente sabe que o sim da gente não é pra gente. Então, o sim da gente é para transformar todo o entorno, né? Deus fez a gente para que a gente possa ser aquilo que Ele desejou, canal do amor dEle. Então, realmente, eu atribuo isso à presença dEle. Para mim, a minha experiência mais marcante, assim, do meu sim, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, foi um plantão que eu estava dando no Hospital Pio XII, e tinha um paciente, eu estava no último andar, lá tem 3 andares, eu ouvi um choro de um homem adulto, assim, e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Um choro forte, assim. Aí, quando eu subi, né, no 3º andar para ver o que era um paciente oncológico, ele tinha descoberto que a doença tinha avançado muito e que ele estava bem avançado, assim, a situação. E aí ele estava chorando, assim, porque ele ia ser internado e ele ia ficar ali, e assim, a quimio não estava respondendo. E ele estava brigado com Deus, assim, injuriado. E aí quando ele me viu lá, ele falou, pronto, é agora, né? Ele aproveitou para falar, irmã, vem aqui, por que Deus fez isso comigo? E não sei o que, chorava. E aí eu fiquei o plantão inteiro com ele, não consegui sair do quarto. E aí, que naquele momento, veio uma luz divina, o Espírito Santo deu exatamente o que fazer e falar, não. Eu não fazia a mínima ideia do que fazer e falar para ele, a situação era drástica, né? Então, o que eu fiz? Eu passei a noite com ele, chorando com ele, estava ele, a esposa dele, ouvindo ele, rezando com ele, e só falava assim, a gente aqui de São Paulo, né? Vemos confusamente, a gente não sabe o que Deus reserva, mas sem ele, eu vou te garantir que vai ser muito mais difícil. Então nós rezamos juntos, ficamos aquela noite e passou o tempo, toda vez que ele tinha que voltar para fazer o tratamento, ele pedia para me chamar. E eu ia lá para ficar com ele, exatamente para falar o que, fazer o que, não tinha nada mágico, não tem resposta mágica, eu não curei ele, eu não fui canal da graça assim, peguei e sai, faz, nada. Ele passou por todo o processo e eu fui assim, eu acho que a grande graça foi o que eu recebi dele, porque durante o processo dele, ele foi se restaurando, a ponto de quando ele já estava bem emagrecido, a doença já tinha consumido bastante ele me chamou no quarto e ele realmente me usou como graça, porque quando ele ia lá, ele falava assim, chama a irmã, né? E aí ele falou para mim assim, nossa irmã, hoje eu entendi que essa doença, ela não veio tirar minha vida, mas ela veio trazer minha vida, porque eu tinha saúde e não valorizava nada, meus filhos, minha esposa, meu trabalho, e não vivia de verdade. E quando a doença veio e essa possibilidade de não viver mais, ela chegou, eu comecei a querer viver de verdade. E eu comecei a valorizar meus filhos, minha família, a fé. E estar toda vez que eu vim aqui, eu vi a senhora e aquela presença de Deus, e eu pensava assim, não, eu quero Deus, eu quero viver, eu quero te buscar. E eu voltei a falar com Ele, a rezar com Ele. Então eu acho que se eu voltasse, eu ia escolher, realmente eu precisava ter isso, para eu poder viver de verdade. É lógico, se Deus quiser me curar, né, oh Deus, eu estou aí, né, mas se Deus não quiser curar, eu acho que o maior milagre já aconteceu, que é ver meus filhos vindo aqui, tudo isso que aconteceu. Então eu ficava assim, né, muito mexida com tudo isso. Aí, um dia ele estava com muita dor, me ligaram, falei, sua irmã, ele quer você aqui, ele está com muita dor. E aí eu falei assim, gente, mas
eu me sentia mesmo nada, né? Eu falei, se eu não sou enfermeira, chama um médico, chama a enfermeira, porque ele está com dor naquela fase final. Eu não posso fazer nada por ele, é uma sensação de muita incapacidade. Então, devia ser realmente Deus usando, porque o meu eu mesmo não tinha nada para fazer. Mas ele não quer, irmã, ele não quer o médico, ele não quer a enfermeira, ele não quer o remédio. Eu falei assim, mas ele me quer pra quê então, né? Aí eu cheguei lá, falei pra ele assim, você está com dor? Ele, muito, irmã, muita dor. Eu falei assim, então deixa eu chamar o médico, a enfermeira para aliviar você. Ele, eu não quero. Eu falei assim, mas o que você quer? Eu quero Deus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus agora. E eu assim, então vem aqui, irmã. Eu falei, tipo, eu quero Deus. E me chamou, eu falei assim, nossa, é muito para mim. Foi muito assim, de sentir assim, Deus, que nada eu sou, Ele quer o Senhor. E eu aqui, com o meu nada, sou o sentido, né, o significado tipo, da sua presença visível de algum modo, né? E aí realmente, né, passou um tempo, ele veio a falecer e a esposa dele, a gente acompanhou muito tudo. E aí foi a minha resposta final de como esse sim, né, mexeu. Eu acho que Deus, ele, é lógico que Ele quer usar a gente e nem sempre Ele vai precisar mostrar pra gente o que a gente fez bem ou não. Mas às vezes acho que Deus, para consolar a gente, ou para ajudar a gente, né, entender o processo, Ele dá essa graça da gente descobrir. E aí numa festa de Corpus Christi, na paróquia de Santana, que é pertinho do Hospital Pio XII, eu estava de plantão durante o dia, então eu fui só para a missa, então eu não fui na procissão, nada. Então quando eu cheguei para a missa, parei o plantão e fui correndo para a missa, já tinha começado, então eu fiquei na porta, a igreja estava lotada. Fiquei na porta, participei da missa ali na porta, a esposa dele era ministra de Eucaristia. Ela, a hora que ela foi dar comunhão, ela me viu lá na porta, ela tampou a âmpula, ela foi passando no meio de todo mundo, e chegou até onde eu estava ali na porta, aí ela tirou a mão da âmpula, pegou Jesus e falou assim, irmã, eu quero dar Jesus para a senhora do mesmo jeito que a senhora deu para o meu marido. Aquilo para mim foi assim, nossa Deus, que forte, né? E tipo assim, quem sou eu? É alguém que disse um sim alguma vez na vida, e que não foi eu, Lidiane, mas foi assim, pelo fato de ser religiosa, ser esposa dele, ele me usou, né? Ele me usou para levar. Então eu realmente vi assim, né? Talvez pudesse ali ter tido outra irmã, ter sido outra, mas Deus quis, através do sim que eu dei lá no passado, que eu nem imaginava que eu ia topar, mexer com essa família e ajudar. E não assim com aquele milagre, mas com a presença dele, dando a presença dele. E aquele momento da missa foi a confirmação de que aquilo realmente tinha feito a diferença. Porque às vezes a gente pensa, eu não sou nada, eu não estou fazendo nada, não estou mudando nada, nenhum milagre vem de mim. Mas não é isso, Deus às vezes fala assim, não, filha, eu só quero que você seja. Ponto, é isso que basta. O resto é meu. Amém. Eu partilho do base das mesmas experiências que a irmã. A partir do nosso sim, né, nós assumimos a persona Cristo. Somos pessoas, né, agimos na pessoa de Jesus Cristo, que não é pouca coisa. Por isso que eu digo, né, a minha incapacidade, a minha limitação e meu sim, se fosse por mim mesmo, não seria nada, não mudaria nem uma vírgula, nem meu nome direito, não mudaria. Agora, com Cristo, a gente muda tudo. O lema de ordenação, acolhido pela misericórdia para levar misericórdia. Então, a partir disso, nas confissões, quantas curas, mudanças, transformações, pessoas que pensavam que iam tirar a própria vida, depois da confissão mudaram, já são paroquianos e participam conosco, estão em pastorais, a partir de um sim, a partir, né, da minha miséria, mas uma miséria tocada com a graça de Deus. Talvez se eu não tivesse sido padre, não teria esse contato, e a vida da pessoa teria sido outra. Como tantos outros atendimentos, unções que nós damos, pessoas que são curadas pela unção, que não é pelo Padre Jefferson, mas pela unção que o Padre Jefferson leva por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a graça acontecer. A Eucaristia é o Espírito Santo que faz a graça acontecer. A confissão é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Eu só sou o Jefferson, quem faz é Deus, quem faz é Cristo, né? Então a alegria que dá, ao ver essas pessoas sendo tocadas, a partir de um sim que eu dei lá atrás, onde Deus me usa para que a graça chegue, é onde a gente vê a coisa acontecer. Então isso para mim é o sim. Eu falei para eu estava brincando, né, irmã? Se for por mim mesmo, de fato não sou nada, não tem nada. Mas Deus que habita em mim faz a graça acontecer. Como em todos os outros padres, né? Amém. O sim que transforma, né? Eu sempre, né, quando comecei o caminho vocacional, na Canção Nova, era muito claro para mim ser esse segundo elo, né, um elo de ligação entre as pessoas e o carisma. E aí, para mim, estava, né,
é desafiador nas paróquias, ser o carisma ali no meu trabalho, mas o Senhor, Ele, né, pedagógico, e Ele me levou para ser segundo elo, carisma Canção Nova dentro de uma UTI neonatal, onde meu filho Antônio, né, meu terceiro filho, ele teve uma sepse, teve um problema cardíaco e ficou 15 dias entubado. E aí eu vi o meu bebezinho, né, logo depois do parto, eu não pude nem pegá-lo, ele já foi direto para a UTI, e lá eu tive a experiência com várias mãezinhas de UTI. Eu nunca tinha entrado numa UTI neonatal, né, permanecido ali, e é um mundo paralelo. Aquelas mãezinhas ao lado daquelas incubadoras, orando e rezando e doando a vida, dia e noite ali, à espera do milagre acontecer. E Deus foi transformando, né, ao longo do processo ali, o meu coração. Porque eu cheguei no primeiro momento, quando ele foi entubado, cheguei até a passar mal, fui de cadeira de rodas, voltei para o quarto, porque eu tinha acabado também de passar por uma cesárea. E aí eu me vi, né, com aquele bebezinho entre a vida e a morte, e dizendo para Nosso Senhor, né, o que o Senhor espera de mim nesse momento. E eu lembro que eu levantei no dia seguinte já com aquela certeza de que Deus me colocou ali para que eu fosse carisma lá dentro. E assim eu fiz. Durante o processo todo do Antônio, eu rezava com as mãezinhas nas incubadoras ali ao lado, perguntava se eu podia rezar por elas. Oferecia todos os sacrifícios, porque eram situações bem complicadas, né? Sempre muito invasivas aqueles procedimentos. E eu via lá meu bebezinho muito pequeno, sofrendo, né, cortes e perfurações, bombas de efusão, tinham 8. E um dia chegou um bebezinho com 600 gramas do lado do Antônio, na incubadora ao lado. E eu lembro que naquele dia eu olhei, ela estava fazendo um procedimento de aspiração e era muito difícil ver aquilo, porque a criança parecia que estava até em agonia, de tão sofrido que era. E naquele momento, eu falei, não, eu não estou aqui à toa, o sofrimento do meu filho não é em vão. E naquele momento eu falei, eu ofereço esse sofrimento do Antônio por esse bebezinho que está aqui ao lado. E esse bebê chegou cheio de medicações importantes, cheio de, né, todo o procedimento necessário para sobreviver ali, tudo muito, né, com todos os cuidados. Mas aí eu tive a certeza que além desses cuidados médicos, ele estava chegando naquela sala também recebido em louvor, em glória, ação de graça, em oração, em espírito e em verdade, porque ali eu estava rezando por ele também. E aí depois a gente montou um grupo das mãezinhas de UTI, porque a gente acaba virando uma família ali. Até hoje os meninos vão fazer 2 anos e a gente ainda tem esse grupo, conversamos diariamente, se tornamos muito amigas. E muitas delas, né, até a Luana, uma das meninas, ela mandou um áudio lindo, que eu partilhei com a Carla Picoloto, que era responsável aqui da casa, e ela dizia, no livro eu achava que você era até uma enfermeira ali, ou uma médica, que a gente ficava toda de branco paramentado por causa do risco de infecção, a gente sempre estava com aquela roupa. E ela falou, mas não, depois eu vi que você era a mãe do Antônio. E quando ela chegou na UTI, eu fui até ela, gente, eu nunca que eu faria isso antes, mas é a eficácia do carisma na gente, né? Eu fui até ela e falei, seja bem-vinda, aqui é um lugar de cura, de restauração, não é um lugar de dor. Mas depende do jeito que você decide olhar. E dei um abraço nela, eu nunca faria isso antes. Mas realmente é o Espírito Santo agindo em nós. E aí daquele dia em diante eu sabia qual que era a minha postura, o que Deus pedia para mim ali dentro. Então é isso. E eu rezava muito, eu ofereço esse sofrimento como hóstiazinho imolado pela santificação do Padre Geva e pela minha comunidade. Era uma oração que eu fazia assim constantemente. O que aconteceu comigo, né, foi uma situação que aconteceu comigo que eu achei assim, bem legal, foi diferenciada, eu vivi isso. Lá na nossa paróquia, né, quando nós trabalhávamos lá, teve lá no São Benedito, Padre Sebastião, teve um retiro de casais 3 dias. Acho que foi a primeira vez na história que teve esse retiro, né? 3 dias, entramos na sexta e saímos domingo. E só casal, né, um pessoal assim, um pouco mais vivido, seminovo, diria eu, né? Só mais velho. E aconteceu o retiro e foi muito bom, Deus agiu, Deus falou, muitos casais restaurados, aquela coisa toda.
E passou. E teve um momento lá, né, que a gente casou para os casais. E eu encontro uma mulher, né, ela veio falar comigo, nossa, você não teve um retiro depois de um mês, 2 meses? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, casou com meu marido. Eu falei, é? Ele falou de você. Eu falei, legal. Eu queria falar para você que depois daquele retiro ele não bebe mais, ele não fuma mais, agora ele vai na igreja, ele ficava brigando comigo, xingando que eu ia na igreja, falava que eu tinha rolo com o padre. Nossa, ele falava absurdos. Hoje em dia, ele vai na igreja, senta no primeiro banco, é do terço dos homens, não bebe, não fuma, e tudo depois daquele retiro. Eu quero te dar um abraço. E me abraçou, chorou e foi embora. Então, até seria algo normal. Se ela tivesse feito isso na fila do supermercado, no caixa do supermercado. A mulher do caixa ficou olhando para mim, eu olhei para as coisas e falei, nossa, algo ímpar, né, de acontecer. A mulher ficou olhando e ela foi embora. Eu cheguei em casa correndo, ih, meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu. Lá no mercado. Então, me marcou bastante. Essa irmã falou, quem sou eu, cara? Um lugar bem atípico, né? Quem sou eu na fila do caixa? Exato, na fila do caixa, com o pão na mão. Então, e aconteceu essa hora. Eu falei, Senhor, essas coisas realmente dá um gás, né? Dá um alento na nossa alma, e a gente tem que continuar mesmo, porque Deus realmente escolhe os piores, né? Da minha parte é os piores, né? Por isso eu estou aqui, senão... Padre Jefferson, se o senhor pudesse dar um conselho para alguém que está assim, na dúvida da vocação, qual seria? Olha, eu falo que é o arriscar-se. A gente não pode ter, claro que as inseguranças tem, o medo tem, mas é o arriscar. Tem que se lançar. A gente reza a primeira oração, toda vocação, a base da oração. Quando eu senti o chamado de fato, eu falo com o padre Rogério Félix, eu estava diante do Santíssimo e parecia que o sacrário, não é que coisa da nossa mente, mas pulsar. Tipo aquela luzinha que fica piscando na casa das irmãs. O coração fica pulsando, mas é o defeito da lâmpada. Mas parecia o sacrário pulsar. Eu falei, você é meu. Não tem que falar aquilo que eu quero. Sabe, me lancei. E eu se lançar, é claro, rezando bastante, ouvindo conselhos, sendo acompanhado por um padre, por uma irmã, pedindo conselhos de pessoas sérias na fé. É se lançar, não deixar de rezar. Coloca nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Esse seria o conselho. Não tem medo da insegurança, mas faça a experiência. Reze, peça para Deus e faça a experiência. Se não for isso, vai ser outra coisa. Mas faça a experiência. Amém. E você, irmão? Para mim é a experiência de Maria, né? Copiar o testemunho dela. O que ela estava fazendo quando o anjo chamou? Ela estava plena do Espírito Santo, ela estava aberta, está aberto. Para que quando Deus falar, eu possa perceber Deus mesmo falando, né? E realmente, procura alguém, ajuda a deixar você perceber, ouvir, interpretar os sinais. Nossa, tem quieto, procura alguém para desabafar, para falar. E alguém que você sente que vai entender, que já fez esse processo, que consegue te ver de fora, que consegue ver se, nossa, realmente, aqui você espelha mesmo um brilho, olha aqui, quem sabe, para te ajudar. Alguém que seja de Deus, que possa te ajudar. E aí, como Maria está nessa disposição de quando o anjo aparecer e falar, você poder responder o seu sim, né? Eu acho que é assim, muito importante também essa perseverança com a disciplina, né? É algo que a gente vai, no caminho vocacional, a gente vai precisando ir apurando também, porque a disciplina é a liberdade do Espírito. Então, se eu tenho essa disciplina, se eu me aplico, se eu me esforço, né? Hoje até o Padre Gila deu uma homilia belíssima, ele falava desse esforço, né? De você fazer essa sua parte. Então, eu ser disciplinado com as coisas de Deus, realmente ter esse tempo para Deus, né? O Padre Jonas fala, né? Tudo é tudo. Então, todo dia estar na presença de Deus, em Jesus Palavra, né? Buscando a palavra de Deus, o estudo, Eucaristia, as missas, né? Então, estar próximo dele também na confissão. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu falo muito, como que eu sei, né? Ai, meu Deus, eu estou aqui discernindo, como que eu sei que eu estou pronto para dar o próximo passo? Subir o degrauzinho. Se você, na sua casa, estiver amando a sua família, se você, na sua casa, estiver se colocando a serviço dos seus, se a louça está lá para lavar, você consegue levantar do sofá e ir lá lavar. Se você deixa a sua cama arrumadinha, se
Se você consegue observar quando sua mãe, seu pai ou sua tia, quem, né, mora com você, precisa de um olhar carinhoso, precisa de uma escuta. Se você estiver servindo efetivamente dentro do seu lar, naquele pequeno núcleo, você está pronto para a etapa 2. Porque se ainda você precisa se reconciliar com algumas questões, se ainda você não se vê se colocando a serviço dos mais próximos, você ainda precisa trabalhar um pouquinho mais para poder dar o próximo passo. Eu também entendo que, como a irmã e o padre falou, né, buscar uma pessoa de Deus, né, alguém que seja, né, daquela congregação que você... E conhecer, né, a gente tem que conhecer, a gente só ama aquilo que conhece. Então, realmente conhecer se você, né, se encaixa na vida que aquela congregação pede, cada um tem um carisma, cada um, né, vive e busca a santidade de um jeito, buscar, né, conhecer melhor, né, aquela vida que você até então deseja viver, buscar esses caminhos vocacionais, como eu falei, e eu acho que daí, né, no meu caso, o seu coração queima, né, arde, né, é um chamado diferente, você sabe que Deus está falando, porque é diferente, você sente que é diferente. Uma irmã falou, isso que eu quero para mim. E eu acho que é isso que a gente faz, né, e sempre buscando pessoas que já viveram aquilo, que estão passando por isso, para que te vê de fora, né, quem vê de fora é melhor poder te auxiliar. Sim.